bem. Tá tudo bem tá com raiva. Não tá nada bem. Não tá nada bem, lá em casa é assim. Aí o que a gente pode dizer para elas? Então me conta, por que não tá bem? Não pode contar nada. Você não me conta. Ela me escuta. Aí vai. Então assim, poder ouvir as crianças, né? Poder ouvir as crianças. Né? Para que elas possam, de alguma maneira, manejar esse silêncio. Né? Porque tem hora que o silêncio é muito importante. E hoje em dia, na nossa sociedade, nossa, o silêncio faz falta. Como o silêncio faz falta, né, no dia a dia. Né? Faz muita falta. Então poder considerar o silêncio, de novo, quando ele é imposto e obrigatório, uma imposição, os efeitos são bastante ruins. Agora, quando o silêncio é, peraí, deixa eu ficar em silêncio para pensar. Sabe? Né? Sabe contar até 10? Pera. Me dá um tempinho que eu já vou. Deixa eu me acalmar, deixa eu respirar, deixa eu, né? Sabe? Isso é silêncio, né? Aí pode ser muito benéfico, né? Sabe? Silêncio de uma oração, silêncio de um rezo, silêncio de uma meditação, né? Que você voluntariamente, né, buscou, né, e calou ali, né? É muito benéfico, né? É muito benéfico. Alessandro, a gente tem várias perguntas sobre educação, né? Tem várias pessoas que tocaram nesse tema das crianças, da educação. O Pacheco quer fazer dele. Vamos lá, Pacheco. Boa noite, Alessandro. Boa Meu nome é noite. Pacheco. E a minha pergunta, o que pode fazer com homens, padrastos e pais que causam estupros na família são presos e quando sai da prisão pode voltar a morar na mesma casa? Todo mundo entendeu? Perguntou do Pacheco. Difícil mesmo. Faz silêncio, conta também. Olha. Porque tem muitas coisas envolvidas aí no que você está perguntando, né? Muitas coisas envolvidas. No grupo reflexivo que eu contei para vocês, que a gente reúne homens agressores lá, a gente faz isso porque a gente acredita que quando alguém erra, e aí não importa o tamanho do erro, pode parecer um erro pequeno ou um erro monstruoso desse, pode ser uma coisa horrorosa dessa, né? Violentar uma pessoa. Isso é uma violência assim gigantesca, né? Pode ser uma coisa, é uma tragédia, né? Então não importa, mas a ideia de que isso é uma coisa errada, ruim. Então, no grupo reflexivo que a gente reúne os professores, a gente trabalha com a ideia, e isso está presente inclusive na Lei Maria da Penha, né? As medidas socioeducativas. A gente acredita que a ideia de punição, a punição como castigo, sinônimo como, né, punir alguém é castigar alguém, a gente acredita que isso tem um curto efeito. Né? Isso pode servir em alguma medida para apaziguar um certo sentimento de revolta. Mas a médio e longo prazo, se só for esse o intuito, punir, castigar, a médio e longo prazo, a gente sabe que isso não vai ter efeito. Né? Então, você prender alguém, dependendo da medida, dependendo da condição, dependendo do que é feito, talvez seja necessário conter a liberdade de alguém. Porque essa pessoa foi irresponsável com a sua liberdade. Que é a situação que você está colocando. A pessoa é livre. E aí ela abusa dessa liberdade. Né? Então ela vai ter que ser, na nossa sociedade, em alguma medida, né? A gente pode questionar isso, pode pensar a respeito da função social das prisões,
a gente pode pensar para que serve prisão, a gente pode pensar quem é que é preso e o que é que significa ser preso. A gente pode pensar tudo isso. Mas nada disso servirá se a gente justamente não levar em consideração que um dia essa pessoa estará livre de novo. Então, a condição de liberdade. Os grupos reflexivos, como eu falei para você, a grande maioria dos homens, quando chegam lá, eles chegam obrigados. Então é comum eu ouvir, sabe o que deles? Eles dizem assim, olha, eu estou aqui, normalmente eles nem querem falar, né? Eles vão falar no segundo, terceiro encontro. Aí eles dizem assim, né? Olha, eu estou aqui porque a juíza mandou, né? Existe uma medida protetiva, eu não posso chegar perto da minha companheira, do meu filho, né? Tem aí uma questão, não posso chegar perto, né? Então eu estou aqui só porque ela mandou. Eu estou aqui só porque ela mandou, e eu sou obrigado, mas eu preciso contar um negócio para vocês, que na verdade, se vocês conhecessem a minha mulher, vocês iam entender porque que eu bati nela. Eles chegam lá convencidos de que são vítimas. Eles chegam ali convencidos de que são vítimas. Mesmo. Muitos deles chegam ali, olha, eu não devia estar aqui. Não devia estar aqui. Chegam convencidos de que são vítimas. Então, numa situação dessa, particularmente, né, quando essa pessoa cumpre a pena e depois ela volta para casa, existe a necessidade da gente trabalhar um conjunto de coisas. A gente precisa trabalhar um conjunto de coisas. Né? Porque o que acontece, por exemplo, é que uma situação dessa, né, grande parte da violência contra as mulheres normalmente é cometida por alguém conhecido. Tá? Mais de 90% dos agressores, né, tem algum tipo de relação com a vítima. A mulher e esse homem agressor, em alguma medida, se conhecem. Na sua grande maioria. Né? E muitas vezes essa violência, ela não foi uma violência pontual. Às vezes ela é uma violência que vem de muito tempo. De muito tempo. Uma vez eu atendi uma moça, ela devia ter 19 anos. E ela apanhava do marido dela, tinha 20. Ela morava no fundo da casa, né, da mãe. Que por sua vez era uma mãe que tinha apanhado do marido, do pai dela, e se separou e casou de novo e voltou a apanhar do novo companheiro. Que por sua vez tinha uma avó que também apanhava do avô. Exemplo. Uma sucessão de... Exato. Né? E ela, quando eu atendi, ela não concebia a ideia de que apanhar era errado. Ela achava que fazia parte. Fazia parte. Normalizou para ela, no caso. Fazia parte. Minha mãe apanhava e apanha, minha avó. Mas mulher não apanha do marido? Como assim? Não é normal? Não é natural? Não é assim que funciona? Não é assim que tem que ser? Então eu me perguntaria, por que esse homem voltou para essa casa? O que será que acontece com essas pessoas que tiveram que receber esse homem de volta? Percebe? Então, é muita coisa envolvida, né? Por que ele voltou? O que estava presente? Por que a mulher aceitou ele de volta? A companheira aceitou ele de volta? Então, percebe? É porque muitas vezes, de novo, né? Muitas mulheres não falam dessa violência porque elas têm medo de serem responsabilizadas de novo. De novo. Silêncio também. Né? Muitas vezes não é esse o discurso, né? Essa violência está presente porque ela é naturalizada na sociedade, não só naquela família. Muitas vezes está na sociedade. Então a sua pergunta é uma pergunta profunda e difícil de responder, né? Porque envolve a história dessas pessoas, a história dessa mulher, a história desse homem, a história social, né? Muitas mulheres não saem do relacionamento de violência porque dependem economicamente disso.
certos bens conquistados juntos. Exato, né? Tipo, vamos separar. E vai acontecer o quê comigo se separar, né? Vai acontecer o quê? Vai acontecer o quê? Né? Não consegue ter dependência econômica. Um dado disso, né? Super interessante. Quando começou né? Há muito tempo atrás lá, né? A origem do Bolsa Família. Né? O Bolsa Família, como vários de vocês sabem, o titular é a mulher. Né? É a mulher, e aí tem os filhos, dependentes e tal. Né? Sabe o que aconteceu nos primeiros 2 anos do Bolsa Família? No Brasil inteiro, aumentou o número de divórcios. Porque as mulheres conseguiram se emancipar. Porque elas recebiam o benefício. E elas sabiam que o benefício seria aplicado e utilizado como elas achassem melhor. Primeiro para os filhos. Primeiro para os filhos. E aí, para a emancipação delas. Aumentou o número de divórcios no começo do Bolsa Família. Lá... Em ambas partes. Oi? Em ambas partes. Então. Não, as mulheres pedindo divórcio. As mulheres pedindo divórcio. Elas se sentiram independentes financeiramente. Exato. Exatamente. Né? Olha que coisa, né? Então percebe? Difícil responder essa pergunta, porque tem muita coisa envolvida. Mas eu acho que o ponto central é a gente ter uma cultura, a gente poder desenvolver uma cultura de responsabilidade e não apenas de punição. Obrigado. Eu vou passar aqui para outras 2 pessoas do grupo, o Juí. Eu acho que funciona se vocês fizerem as 2 perguntas na sequência, porque acho que elas têm a ver, assim. Eu vou pedir para a Ju fazer primeiro, depois Elza. Pode ser? Pode ser? Vai, Ju. Olá, tudo bem? Eu sou Juliana. Quando que o machista se dá conta que ele é machista? Existem homens que nunca perceberam que são machistas? Pode fazer já, Elza. Já manda as 2 bombas. Boa noite, Alessandra. Boa noite. Eu me chamo Elza. Minha pergunta é, na sua opinião, o que o Brasil poderia fazer para diminuir esse preconceito que se chama machismo? Bom, Juliana, sim. Na verdade, muitos homens não sabem que são machistas. E eu diria para você que nessa cultura, nessa sociedade, não há homens que não sejam machistas. Até os psicólogos vão falar sobre machismo. Até os psicólogos que vão falar de... Boa. Até. Até os professores que organizam essas coisas. Até os professores. Felipe! Essas coisas. Felipe Até. do céu! Só Não, mas que é num importante a gente grauzinho pensar menor, sobre né? isso. Ou seja, Não. controlado, né? É um machismo controlado. Não sei. Você que está dizendo. Ó, ficou vermelho! Olha, eu acho que o primeiro ponto da pergunta de vocês é esse, assim, né? Eu acho que não tem homem que não seja machista. Primeiro ponto, eu acho que não tem. Por quê? Porque o machismo, né? O machismo, ele é uma expressão de um tipo de relação entre as pessoas que define a nossa sociedade. O machismo é a expressão de uma coisa mais antiga, chamada patriarcado. E o patriarcado, ele se define basicamente por 2 coisas. Basicamente por 2 coisas. Pelo exercício, primeiro, pelo exercício de poder. Poder. E por sua vez, o abuso do poder. Né? E segundo, a ideia de propriedade. A ideia de que algo ou alguém me pertence. Né? Eu sou dono. Isso basicamente define a ideia do patriarcado. Estamos falando de uma coisa de milhares de anos. Milhares de anos. Uma coisa muito, muito arraigada em quase todo o planeta. Eu digo quase todo o planeta porque não é toda a sociedade que foi ou é patriarcal. Mas toda a sociedade patriarcal, ela se define
pela existência do poder e da propriedade e o seu exercício, sua prática. O machismo é uma expressão disso. É uma das expressões do patriarcado, né? Na qual o machista, ele primeiro acredita que tem poder. O homem acredita que tem o direito de ter poder sobre todas as outras coisas que são diferentes dele. Então, o machismo faz o seguinte, ele, ao olhar para a diferença, ao perceber que algo é diferente dele, ele transforma isso, essa diferença, numa desigualdade. Porque é diferente, eu tenho que tratar de maneira desigual. E como eu tenho poder, eu vou exercer o poder e o abuso do poder sobre isso. Que por sua vez vai legitimar, vai dizer que é isso aí mesmo para que eu tenha propriedade sobre isso. Né? Então, o machismo, por ele definir a nossa sociedade, né, uma das coisas, né, outras coisas definem, mas é uma das coisas fundamentais. Né? O patriarcado, por definir a nossa sociedade, faz com que todos os homens tenham, por serem homens, algum tipo de privilégio em relação às outras pessoas que não são homens. Né? Então não tem homem na nossa sociedade que não tenha algum tipo de privilégio sobre a mulher. Eu vou te dar um exemplo bem concreto, que direto a gente experimenta isso aí. E aí um pouco, né, justamente na questão que você coloca... Qual é o nome? Desculpa. Eu? O dela. Elza. A Elza, que a Elza trouxe, né? Gente, eu vim aqui provocar vocês, hein? Bastante. Provocar vocês também, né? Vocês estão me provocando? A gente também.